Pergunta para vocês. Todas as histórias que vocês contaram aqui têm diversos motivos que levam essas pessoas a atender mal. Quais são esses motivos? O que vem na cabeça de vocês? O que leva as pessoas a oferecerem esse tipo de atendimento ruim que a gente contou aqui várias histórias? Sabe que a Gallup tem um livro que eu gosto muito, que chama Os 12 Elementos da Gestão de Excelência. E ela fez uma pesquisa no mundo inteiro sobre quais são os elementos, quais são os comportamentos, as atitudes, as ações numa empresa que realmente motivam as pessoas, né? E o primeiro item do livro, né, o primeiro desses 12, é alguma coisa do tipo fazer com que, deixar claro para o liderado o que você espera dele. E eu estava fazendo coaching com uma gerente uma vez, e a gente tocou nesse assunto. Ela falou assim para mim, porque assim, na verdade ela estava reclamando da recepcionista, e eu comentei isso com ela. Falei, olha, o primeiro passo é deixar claro o que você espera dela. Ela falou assim, mas uma recepcionista tem que saber o que eu espero dela. Eu falei, não, ela não tem que saber. Você acha que ela sabe? Claro que ela sabe. Eu falei, então vamos fazer um teste? Me fala aí o que você espera dela. Aí ela começou a falar, eu comecei a escrever no papel. Falei, agora você vai lá e pergunta para ela, e nós vamos checar de tudo que você escreveu aqui que você espera dela. Ela tinha dito ali, sei lá, uns 20 itens. Eu falei, quantos que ela vai dizer que você espera dela, né? Quantos ela sabe que você espera dela? Falei, e outra coisa, quando a resposta for muito genérica, por exemplo, atender bem os clientes, eu quero que você pergunte o que significa atender bem os clientes, né? Aí ela foi, deu uns 10 minutinhos, ela voltou chocada. Falou para mim, cara, você tem razão. Ela falou completamente o oposto do que eu falei para você. Por exemplo, nesse ponto, eu lembro especificamente desse ponto, né? No ponto de atender bem o cliente, a gestora tinha dito que para ela atender bem o cliente é dar atenção, conduzir o cara até a sala de espera, oferecer um café, não sei o que e tal, né? Para a recepcionista, atender bem era atender rápido, né? Então, nem nisso havia alinhamento, né? Então, você tem toda a razão, Alessandra. Por mais que a gente saiba o que é, de certa forma, atender bem, mas tem que estar comum, né? Todo mundo tem que saber, tem que estar falando a mesma língua. Então, isso realmente é importante. Eu concordo com tudo que vocês falaram. O ponto é, ninguém tem que trabalhar em empresa nenhuma. A partir do momento que você está, seja numa infraestrutura apertada, seja numa área que você não tem vocação, seja numa empresa que não te dá treinamento, tá? O que acontece? Você pode sair, você pode ir para outro lugar. Não, Rodrigo, mas não é bem assim, o mercado de trabalho está complicado, está difícil, tá? Então fica e faz direito, né? Faz bem feito. E sendo verdade o que eu falei, então qual é o fato? O que realmente faz com que as pessoas atendam mal? Para dizer para vocês o que é que faz as pessoas atenderem mal, eu quero mostrar um vídeo para vocês. Atender mal acontece porque a gente esquece como é estar na pele do outro. A gente esquece rapidamente como é estar na pele do outro, tá? Duvido que, sei lá, qualquer uma das histórias que vocês contaram aqui, tá? Duvido que o atendente que atendeu vocês mal gostaria de ser atendido mal quando ele é cliente, né? Então, a gente atende mal algumas vezes porque a gente esquece como é ser cliente e alguém te atender mal. A história da concessionária, por exemplo, né, que eu contei aqui, que hoje foi a quarta história que eu ouço, duvido que um vendedor de carros gostaria de ir comprar o seu carro numa outra concessionária e alguém deixar de atender ele porque acha que ele é pobre, acha que ele não tem grana. Duvido. Então, por que ele faz? Ele faz porque ele esquece como é quando ele está no papel de cliente. Tá? E por que a gente esquece? A gente esquece por N motivos. Eu quero citar 2 aqui. O primeiro é por conta da correria do dia a dia. Você acaba focando em outras coisas e esquece a única função que você tem na tua empresa: atender bem o seu cliente. Tá? O resto da empresa existe só para que isso aconteça. Tem uma frase de um autor de livros famoso na área que ele diz o seguinte:
numa empresa, ou você trabalha para atender bem o cliente, ou você trabalha para ajudar quem atende bem o cliente, ou você está sobrando. Tá? Essa é a função. É isso que acontece. Tá? Essa é a grande verdade. E o segundo motivo que leva a gente a atender mal é a falta de empatia. Existe uma pesquisa que aponta que o Brasil é um dos piores países do mundo em capacidade de ser empático, capacidade de se colocar no lugar do outro. Tá, juntando essas duas coisas, o que eu quero que fique como primeira mensagem para a gente aqui no dia de hoje? Fique atento ao teu jeito de atender, porque provavelmente você vai atender mal. Tá? Então fica atento, fica ligado. Toda vez que você for atender alguém, chame a sua própria atenção para que aquele atendimento seja ótimo, porque provavelmente há uma grande probabilidade de que você atenda mal, porque você vai estar ligado em outras coisas e porque a gente é brasileiro e brasileiro não é bom em se colocar no lugar dos outros. Tá? Então, a gente tem que estar ligado nesse tipo de coisa.